meu papo hoje é com Mariângela Gentil Savoia, coordenadora dos cursos lá do AMBAN, Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas. Mariângela, nós estamos falando de ansiedade, embora os sintomas possam ser os mesmos, né, tanto para transtorno de pânico quanto para ansiedade de separação, as causas, elas são as mesmas? Não, as causas a gente vê, por exemplo, que nas fobias, as fobias elas acontecem independente de ter tido um evento, né? Então, por exemplo, as pessoas às vezes têm fobia de avião e nunca andaram de avião, quer dizer, nunca teve um evento. Então, é muito mais ligado a questões mais de aprendizagem, de modelo, muitas vezes de ouvir família. Por exemplo, a mãe que tem medo de chuva faz com que a criança passe a ter pavor de chuva, por exemplo. Nas fobias sociais, a gente vê que estilos parentais estão muito relacionados com o desenvolvimento da fobia social. Então, os pais que superprotegem não deixam a criança experimentar ao longo da vida as situações sociais em que eles ficam muito protegidos, então também isso pode, se a criança tem um traço de introversão, ela pode desenvolver uma fobia social. O transtorno de pânico, ele acontece muito próximo de uma época de início de vida adulta, tá? Onde as pessoas estão começando a sua vida, a sua carreira e tudo mais. E ele é um transtorno, todos os transtornos ansiosos têm uma base hereditária por trás. As pesquisas têm mostrado de que as famílias ansiosas as pessoas vão ter predisposição à ansiedade. Né? Não é uma questão, não é como diabetes, é predisposição. Sim. Não é uma questão de tem que acontecer. Ou né? seja, mais uma vez, isso nos leva sempre a pensar na influência do meio em tudo. Que por mais que exista uma predisposição genética, nós temos que sempre pensar que o meio ajuda muito aquilo a se desenvolver. Exato. Então, o que a gente vê, por exemplo, no transtorno do pânico, quando alguns fatores estressantes, como perda de alguém, a sensação de morte iminente, está muito relacionada, né? De perda de trabalhos sociais. Então, as perdas, elas são muito relacionadas com o transtorno de pânico. E a ansiedade generalizada são as pessoas que são preocupadas, extremamente preocupadas com as questões do dia a dia, do cotidiano. Pode ser um executivo preocupado com a sua empresa, pode ser uma dona de casa com a compra que vai fazer no supermercado. Olha, e aí como é o tratamento disso, né? Porque esses transtornos têm que ter um tratamento, né? Sim. Então, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é se tem cura. A gente diz que tem remissão de sintomas. Né? Porque alguns nunca mais tratam e nunca mais têm o problema. E outros não. Outros têm que tratar para o resto da vida. Esse tratamento é feito com medicação, dependendo dos casos, da avaliação médica, e outros só com psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a psicoterapia que mostra que a gente tem evidências científicas de efetividade e eficácia para esses pacientes. Falando nisso, não é? Eu sei que você vai estar coordenando um curso que vai lá do AMBAN, mas que vai acontecer aqui em Santos. Fala pra gente um pouquinho do curso. Esse curso nosso aqui é o nosso curso de aprimoramento, de extensão e formação lá no AMBAN. A gente tem como a gente diz, um extramuro aqui coordenado pela Rose Magário. Ela faz aqui, são os professores do AMBAN, é o mesmo curso de lá que é trazido para cá uma vez por mês. Então esse curso ele vai acontecer a partir do dia 15 de fevereiro, aqui em Santos, e ele é destinado a quem? Bom, mas aí, desculpa, você vai falar, mas vai ser no próximo bloco. Tá bom. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular.
Alberto, mulheres grávidas podem fazer terapia ortomolecular? Com certeza, porque a nossa técnica da terapia ortomolecular com oligoelementos, que nós chamamos de oligoterapia, é diferente muitas vezes até da medicina ortomolecular, que também é outra técnica muito bom de outro conselho, mas que os oligoelementos, na verdade, eles são o quê? Pequenas partículas de elementos químicos tirados de alimentos. Inclusive, tem um laudo feito pela Universidade Estadual de Maringá que mostra, porque é um laudo de análise de alimentos, por Departamento de Análises Clínicas de Microbiologia e Microscopia de Alimentos. Se você está repondo esses nutrientes no seu metabolismo, ele não impede que você esteja grávida. Pelo contrário, ele vai fazer com que a mãe tenha, inclusive, um metabolismo que estará reagindo melhor, até pelas próprias substâncias que ela ingere, pela própria alimentação, e com certeza a consequência vem para o seu filho que irá nascer, porque ele vai nascer com uma genética, vinda pelo menos da parte dela, muito melhor, e ele vai nascer com certeza de uma forma mais saudável. Então esse tipo de tratamento ele não impede de forma nenhuma, e pelo contrário, até gestantes que muitas vezes estão se usando de outros tipos de tratamentos durante a gravidez, muitas vezes o oligoelemento ela faz até ela reagir melhor a esse tipo de substância. Então, as mães que estão aqui prestes a receber suas crianças novinhas, ou durante a gravidez, ou então quando a criança estiver novinha, com 2 anos, 2 anos e meio, é legal até a criança fazer o tratamento, que ela já vai ajudar naquela genética que a pessoa traz de pai e mãe, que muitas vezes nós trazemos um lado bom, mas sempre vem umas ferrugenzinhas juntas. Então nós vamos ajudar a limpar essas ferrugenzinhas para que essa criança viva melhor na sua vida dali para frente. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.